Irmã Irma, a senhora está em nosso meio? Pode abrir sua câmera. Boa noite, irmã, seja Boa bem-vinda. noite, muito obrigada. Boa noite a todos. É uma alegria para a gente estar aqui. E comigo estão o padre Danilo, também faz parte da academia. Eu não estou aparecendo, né? Assim. Isso. Tô. E o vice-postulador da causa da Maria Cecília, que é o Frei Marcos Roberto, que está aqui participando junto com a gente. Eu agradeço essa oportunidade de poder falar de uma pessoa que nós amamos muito. Obrigado pelo convite. A palestra dessa noite tem como título Vida e Obra da Madre Cecília do Coração de Maria e seu caminho de santidade. E será proferida pela irmã Madalena Calgaroto. Tá A irmã bom? Irma, é assim que se pronuncia, irmã, seu nome, seu sobrenome? Como Cal Garoto. Calgaroto. É. A irmã Irma, nascida na cidade de Cacique Doble, Rio Grande do Sul, ingressou na congregação das Irmãs Franciscanas do Coração de Maria em 1962 e fez sua consagração no ano de 1970. Cursou pedagogia na Faculdade das Irmãs Salesianas, em Lins, interior de Ah, São mas Paulo, e pós-graduação em ensino religioso e administração escolar. Fez tá curso de. bom, tá bom. Já tá bom, não precisa apresentar tudo, não. Não vai muito longe. Irmã, a palavra é com a Importante senhora. que nós estamos aqui, né? Isso é muito Desculpa o bom. atraso, peço Senão, desculpa o em vez de eu atraso. falar da Maria Cecília, vai falar da minha pessoa, né? Tá bom? Muito obrigada, viu, pela sua delicadeza. Antes da gente começar a falar, eu gostaria que o padre Danilo rezasse a oração da Madre Cecília, a Santíssima Trindade, que é uma oração muito profunda, que expressa, assim, a sua grande fé na Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santíssima Trindade, estando presente na minha alma, pela vossa graça, eu vos adoro. Santíssima Trindade, estando presente na minha alma, pela vossa graça, fazei que eu vos ame sempre mais. Santíssima Trindade, estando presente na minha alma, pela vossa graça, fazei que eu seja santo. Ó Maria, fazei que eu viva em Deus, com Deus e para Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, essa é uma das orações da serva de Deus, Madre Cecília, do coração de Maria. Então, irmãos e irmãs, a Madre Cecília nasceu em 1852, muito tempo, né? Em Piracicaba, na cidade onde nós atualmente moramos. É a quinta filha de 9 irmãos, filhos de Pedro Liberato Macedo e Rosa Martins Bonilha. Foi uma jovem que se destacou na família por dois grandes motivos. Um dos motivos é que ela era uma cristã ardente, participativa, catequista, interessada nas coisas da igreja, dedicada aos pobres desde jovens, à família. E outra característica importante, que enquanto seus irmãos casaram, viveram a vida, vamos dizer, comum, ela se destacou por ser uma grande profissional de costura, fez alta costura. E com esses dois fatos, ela se tornou muito conhecida na cidade de Piracicaba pela sua atuação, mas ela guardava dentro de si um grande desejo de se consagrar a Deus, de ser missionária. E ela tentou entrar nas Irmãs Concepcionistas de São Paulo, mas tudo foi muito difícil, inclusive por causa do dote que era exigido, e ela, no momento, não tinha condições e pela distância. Seu ideal de se consagrar a Deus ficou esperando a manifestação de Deus até os 35 anos, quando seu pai, vendo que ela não ia ser freira e não podia ficar solteira, apresentou um rapaz, um senhor, para ela se casar, Francisco Borges Ferreira,
e que ficou casada há 5 anos e 10 meses, vindo a falecer esse seu marido, e ela ficou viúva com 3 filhos, sendo que o menor ainda tinha 7 meses. No mesmo ano, ela perdeu pai, marido e mãe, então foi um momento de muito sofrimento. Mas uma mulher madura, serena, corajosa, enfrentou todos esses obstáculos. Mais importante que aquela vocação que ela sentia desde nova foi se concretizar quando ela tinha 48 anos. Então, ela foi guardando esse segredo no coração até que Deus, né, se manifestou a favor desse chamado primeiro que ela teve, mas precisou passar pela juventude até os 35 anos, madura já, depois como casada, como mãe de família, como viúva, até que ela realmente, Deus pudesse, através dela, realizar grandes coisas. E ficou viúva, então, em 1893, e ela começou a conhecer os capuchinhos, que haviam chegado em 1890, na cidade de Piracicaba. E pelo carisma franciscano foram, assim, revolucionando muita coisa na igreja, chamando o povo à participação, que é naquela época que ele chegou, que os frades chegaram, estava-se muita pouca participação dos fiéis. E foi através da grande devoção ao coração de Maria que Frei Luís tinha, que ele conseguiu atrair novamente o povo à participação. Mas ele foi muito perseguido, esse Frei Luís Maria de Santiago, que ele veio para o Brasil de 26 para 27 anos. Mas fez grandes coisas aqui em Piracicaba, na cidade de Taubaté, né? O que aconteceu? Ele fundou a Ordem Franciscana Secular, e a Maria Cecília, sendo viúva, logo se interessou e participou da Ordem Franciscana Secular, tornando-se logo a primeira-ministra pelo seu dinamismo, pela sua coragem, pela sua formação cristã, né? E ela, então, passou a se chamar Irmã Cecília do Coração de Maria, já na Ordem Franciscana Secular. Isso se deu no ano de 1895, ela teve um ano de preparação para ingresso na Ordem Franciscana Secular, e depois, 6 dias depois, dia da Epifania, aquelas senhoras que estavam reunidas para costurar para os pobres, que ela tinha oficina de costura, como que foi um momento assim muito divino, muito do Espírito Santo. Sempre que elas se reuniam para costurar para os pobres, primeiro elas rezavam, conversavam das coisas de Deus, e depois partiam para o trabalho. E naquele dia, Maria Cecília como que fez uma parada. Depois da oração, chamou a atenção das suas colegas e disse: não sei se é inspiração ou tentação. Anda na minha mente uma ideia de nós morarmos juntas para ajudar os capuchinhos nas suas árduas missões. E aí pararam o seu trabalho, ficaram sonhando com essa ideia, mas resolveram falar com o Frei Luís, que era o diretor da Ordem Franciscana, da Ordem Terceira, e ele disse: não, não é tentação, não, minhas filhas, verdadeira inspiração de Deus. Eu já até tenho uma pessoa que gostaria de fazer tal experiência. E assim foram ao vigário, né, que não era ainda paróquia, né, era uma matriz, e o padre, nossa, aprovou plenamente. E assim, cheia de desafios, provações, mas uma profunda alegria interior, começaram a angariar o dinheiro para a construção dessa casa. E o que aconteceu? O povo piracicabano, conhecendo a dinamismo da Maria Cecília, conhecendo o ideal dessa pessoa que cativava todos, abraçaram a causa. Num ano, construíram, um dia, gostaria que vocês conhecessem onde nós moramos, construiu a primeira parte dessa casa, 3 andares, no ano. Por quê? Porque era urgente acolher as meninas que estavam na rua. Porque quando elas foram falar com o Frei Luís, elas só disseram isso: a gente gostaria de ajudar vocês nas missões, mas não tinha ainda concreto o que era essa ajuda. E Frei Luís,
muito concreto, uma inteligência muito prática e uma visão linda da sociedade, das necessidades do momento, disse: aprovado. Essa casa vai ser para acolher as meninas que estão na rua. E naquele momento a Maria Cecília sentiu uma sufoco. Ela pensou: meu Deus, eu vou cuidar das meninas dos outros, já tenho 3. Mas abraçou aquela causa que ela até sonhou um dia que tinha tanta criança na rua, vindo todas ao encontro dela, e alguém perguntou: como que você vai sustentar essas crianças? Ela disse: a providência divina, no sonho, né? Mas esse sonho se realizou. As crianças foram chegando. Um ano depois foi inaugurada essa casa onde nós moramos. E foi 2 de fevereiro de 1898. Essa casa está fazendo esse ano, fez, né? 127 anos da sua inauguração. A Maria Cecília tinha tanta preocupação com essas crianças, por quê? Com essas meninas, porque precisavam ser alfabetizadas, mas não só isso. Ela queria que as crianças se preparassem para ser verdadeiras mães de família, aprendendo a cozinhar, a costurar, todas as coisas necessárias a uma senhora, uma dona de casa. E, além disso, ela levava as crianças para passeio, fazia as brincadeiras, divertia essas crianças, por quê? Porque ela queria que as crianças fossem felizes, se sentissem bem. E até um dia, uma criança estava muito triste porque a mãe tinha morrido. E daí a irmã responsável não sabia mais o que fazer com essa menina. Levou lá na Maria Cecília conversou com ela e disse: filha, por que você está triste? Porque eu quero morrer, quero ir para minha mãe, não quero comer, não quero dormir, não quero nada. E a Maria Cecília disse: filha, você agora tem 2 mães. Pegou aquela criança no colo, aconselhou: vai brincar, minha filha, que eu sou tua mãe. Então ela tinha essa presença tão linda de acolher as crianças realmente como mãe, tanto que ela era chamada de Mamãe Cecília, não só por causa dos 3 filhos dela, mas por causa da sua atitude materna, que ela aprendeu, na verdade, do coração de Maria. Ela era uma verdadeira mãe, mestre, educadora. Tem muitos testemunhos de meninas que moraram aqui nessa casa, no tempo da Maria Cecília, e conta todas as coisas que a Maria Cecília fazia. Então, não posso dizer tudo aqui hoje. Mas ela se preocupou muito com essas crianças, não só com essas crianças, mas com os doentes, com os idosos, com os leprosos, com os presos que ela visitava, com os leprosos que ela ia fazer o aniversário dela junto com os leprosos, para dar ânimo para aquele povo. Ela era uma verdadeira mãe dos pobres e desvalidos. O que aconteceu? As crianças começaram a chegar, as meninas, porque os meninos já estavam com os freis, já tinha a casa dos meninos, faltava a casa para as meninas, que era fim do tempo da escravidão, tinha muita criança na rua, e aí a Maria Cecília se viu no enrosco, porque ela tinha 2 meninos, e não podia morar menino e menina, então ela tinha que pensar onde colocar esses meninos, que ela pudesse continuar a sua obra. A Ordem Franciscana Secular ajudou a Maria Cecília a resolver isso. Então, conseguiram um internato para esses 2 filhos, um com 7 e outro com 9 anos, em São Paulo, no Liceu Coração de Jesus dos Salesianos, aonde eles receberam verdadeira educação, não só educação, né, oficial, mas educação religiosa. Eles eram muito religiosos, amavam muito Nossa Senhora. E esse colégio interno foi pago por Dr. José Stanislau Amaral e uma senhora, Dona Teresa. E a Maria Cecília pôde, assim, colocar seus filhos num bom lugar, onde ela tivesse segurança, e onde eles podiam aprender uma profissão, e mais tarde seguir a sua vida, e ela pudesse, então, continuar realizando sua missão. Coisa linda, né? Porque uma mãe teve que cuidar dos filhos, não abandonar os filhos e não abandonar a obra. Eu estou falando assim rápido, mas se alguém quiser me interromper, fazer alguma pergunta, pode fazer, né? E essa obra, então, inaugurada em 1898, 2 anos depois, já eram 7 companheiras. E o Frei Bernardino tomou iniciativa, foi falar com o bispo de São Paulo,
que havia 7 senhoras vivendo a vida religiosa, vivendo a vida de oração, trabalho, porque a inspiração da Maria Cecília foi essa, vivermos juntas para viver na oração, no trabalho, ajudando os capuchinhos nas suas missões. Então, era uma vida verdadeiramente religiosa. E o Frei Luís deu o primeiro regulamento para elas, né? E foi uma casa muito abençoada, aonde nasceu a congregação. Então, nós podemos dizer que a congregação nasceu de um grupo de leigas que sentiram a inspiração de Deus e relevaram a obra à frente. Eu acho isso muito importante para nós. O valor de uma pessoa que, vivendo a vida cristã com intensidade, pode receber essa inspiração e poder partilhar essa inspiração com as suas colegas, e elas assumiram junto. Não foi uma coisa só dela. E a preocupação dela, sabe qual era? Se era inspiração ou se era uma coisa da cabeça dela. Será que é inspiração de Deus? Ou será que é uma imaginação minha? Então, essa que era a interrogação dela, né? E seu olhar se estendeu com muito carinho, vejam só. Ela tinha os filhos, tinha as crianças e tinha a congregação. E como ela soube equilibrar todo esse trabalho, toda essa dedicação, sem abandonar nenhum dessas pessoas, né? E ela teve um olhar muito lindo pelos doentes, pelos despresos, pelos leprosos, que havia leprosário na periferia de Piracicaba, né? Então, ela tinha olhar, realmente era mãe dos pobres e desvalidos. Dá licença que eu vou tomar um pouquinho de água. Não sei se o Frei, que está aqui comigo, e o padre quer falar alguma coisa sobre isso, ou se eu posso continuar, né? Da carta, né? Espera só um pouquinho. Então, a congregação rapidinho cresceu. 4 anos depois, e os Freis Capuchinhos eram missionários, são missionários, mas na época eles visitavam até Descalvado, eles iam fazer missão. E chegando lá, encontraram uma casa, Santa Casa, totalmente abandonada. Aí pediram a Maria Cecília para assumir essa casa. Então, 4 anos depois da fundação da congregação, elas já assumiram uma Santa Casa. E a Maria Cecília, na hora de partir para a missão, para essa nova missão, sentou com as irmãs no chão, porque não havia cadeira, sentou no chão, não tinha cadeira para todos, era uma pobreza. Repartiu uma cesta de uva para celebrar a primeira partida das irmãs para a missão, lembrando a ceia de Jesus, né? Então, acho um gesto muito significativo, muito profundo, que antes de ali, na hora da refeição das uvas, é que ela anunciou quem iria na missão com ela, iniciar essa primeira casa da congregação em Descalvado. Então, ela foi e ficou com as irmãs 3 meses para ajudar a limpar a casa, a Santa Casa, deixar em ordem, para poder receber o primeiro doente, porque não tinha condições de receber. É a primeira casa. Depois, no mesmo lugar, o ano seguinte, ela abriu um externato para meninas, na mesma cidade, que depois se tornou um orfanato, e hoje ainda continua essa casa, com muitas crianças ali da cidade, que as irmãs continuam o seu trabalho, não como internato mais, mas como educação infantil e creche. Então, tem um grande movimento naquela casa até hoje, desde 1905, né? Depois, em 1906, vejam bem, ela assumiu o Hospital de Jundiaí, já 2 anos depois, 1 ano depois, né? Porque as vocações foram chegando, ela foi formando e já foram abrindo as casas, e ela foi também para Jundiaí. E no livro Tomba de Jundiaí diz assim: várias vezes o hospital foi fechado, mas na hora que entregaram na mão da Maria Cecília, o hospital foi para frente, porque ela era muito corajosa e tinha uma visão muito grande das coisas. Depois, em 1914, foram para Campinas, na creche Bento Quirino. Depois, aqui em Piracicaba, 1915, o Lar dos Velhinhos, que hoje é uma cidade geriátrica, 1917. Em 1915, a Santa Casa de Piracicaba. Então, em 15 a 16 anos, elas abriram já várias casas, porque a congregação teve um grande crescimento, né? O que aconteceu?
Em 1912, a Mari Cecília, ela ficou na frente da congregação 12 anos, aí foi eleita uma nova geral em 1912. Aí ela foi morar em Jundiaí. Por que que ela foi morar em Jundiaí? Porque os filhos moravam em São Paulo. E para eles visitarem a mãe, era mais fácil visitá-la em Jundiaí do que em Piracicaba. E assim se foi feito. Ela morou lá 4 anos. Em 1916, ela voltou aqui para o Lar Escola. E o que aconteceu? Os meninos vinham visitá-la, eles já tinham 19, 20 anos, ficavam com a mãe junto com as irmãs. Era uma coisa impossível para aquela época, outras pessoas conviverem dentro do ambiente religioso. Aí algumas irmãs escreveram para o bispo, e o bispo mandou uma carta para ela. Irmã Cecília, se você quiser receber seus filhos da sala de visita para fora, pode ficar em qualquer comunidade. Se você quiser conviver com eles e ajudá-los, você tem que se separar da comunidade. Foi um choque muito grande. A gente pode imaginar o sofrimento que ela passou com esse fato, já que os filhos vinham uma vez por ano visitá-la. Bom, é muito questionado ainda até hoje qual foi realmente o motivo. Na carta era esse motivo, mas tinha mais 2 motivos. A sua filha, a Rosa, que era deficiente, a mais velha, tanto física como mentalmente, gritava. Quando ficava nervosa, gritava muito, como é normal. E, vamos dizer assim, atrapalhava o silêncio religioso. Então, as pessoas da época falam que era por causa da filha mais do que dos filhos. E tem um outro motivo, que a família, inclusive, declarou para Roma que ela foi para o chalé. Por quê? Porque as superioras tinham receio que as novas que chegassem ficassem escandalizadas de ter uma fundadora mãe, viúva, mãe de filhos, e ser a fundadora. Então, vejam bem, tinha várias hipóteses aí. Mas o que é bom a gente lembrar é que a Mari Cecília sofreu muito preconceito porque ela era casada. Porque vocês conhecem a história da vida religiosa. Até o Vaticano II, estado de perfeição era a vida consagrada. E vamos dizer assim, o de matrimônio era em segundo plano, né? Maneira de dizer. E a Mari Cecília, casada, com filha deficiente, que era uma coisa humilhante, com 2 meninos que atrapalhavam, né, o silêncio da vida consagrada. Então, ser uma fundadora, então ela sofreu muito preconceito. Até um dia que ela ficou muito triste, passou pelo refeitório e escreveu: "Eu sou mamãe Cecília". Ela era forte, decidida. Quando queriam desviar um pouco o objetivo dessa casa, ela ficou firme e não deixou. Disse: essa casa é para as meninas órfãs, desvalidas e pobres, não é para pensionista. Nossa, ela era muito segura e muito objetiva do que ela queria. Bom, a Mari Cecília, quando entrou no chalé, deixou escrito no seu caderno: se não fosse a providência divina, eu teria perdido a mente. Imaginem o que ela não sentiu, né? E aí, nesse mesmo dia, em seguida, ela escreve o seu ato de abandono, que eu gostaria que vocês um dia conhecessem, que oração linda, onde ela se abandona em Deus e diz para Deus fazer o que ele quisesse. Ela se entregou. Essa é a grandeza dela, né? Bom, a Mari Cecília, apesar de todos os preconceitos, ela se separou fisicamente, mas espiritualmente ela não se separou. Voltava a ajudar aqui na casa, ia pedir esmola nas ruas, vinha ensinar as noviças a costurar, fazer cochoado, fazer renda, porque ela era muito capacitada em tudo que era trabalho manual e costura, essas coisas, né? Bom, e então ela vinha rezar na capela todos os dias, fazer esse momento de adoração. E falava: Maria Cecília, por que você não senta? Como, minha filha, que eu vou sentar? Se meu esposo Jesus está crucificado, ela tinha um amor a Jesus tão grande que ela dizia: Jesus é meu companheiro, ele está sempre comigo.
Ele sofreu muito mais do que eu. Quando eu falava, você está sofrendo, mamãe Cecília? Ela falava, não, minha filha. Meu esposo Jesus sofreu muito mais do que eu, né? Bom, então, ela, uma vida de fé que essa mulher vivia. Ela, inclusive, no seu testamento, que ela fez com 88 anos, ela agradece às irmãs tudo que as irmãs fizeram de bem para ela. Ela não se queixou, pelo contrário, agradeceu, né? Então, inclusive, quando ela fez 90 anos, ela disse: Eu gostaria que minhas filhas sentissem a alegria de viver que eu sinto hoje, aos 90 anos. Então, eu penso assim: uma grande cruz, uma perfeita alegria, porque a alegria era a fé que ela tinha. E quando eu falava, Maria Cecília, como você está sofrendo? Eu falei, não, minha filha, são os decretos divinos que se cumpra em mim a sua santíssima vontade. Então, quem diz isso é porque realmente tem fé, né? Bom, eu queria dizer, irmãos, mais ainda uma coisa, se ela foi para o chalé por causa dos filhos, os filhos morreram cedo. O Antônio morreu em 1929, com 36 anos. E o João, que era o mais velho, em 1940, com 49 anos. Então, ela podia ter saído do chalé e voltado, mas ela estava com a filha Rosa lá no chalé, né? Então, ela continuou por 31 anos no chalé, vivendo a obediência, vivendo a missão. Pensa que ali no chalé ela ficou fechada? Ela era uma missionária ali na Redondeza. Tanto que quando ela veio, voltou aqui para o Lar Escola, onde ela havia fundado, as vizinhas sentiram muito, porque ela curava as crianças, ela dava chá, ela era verdadeira médica, uma conselheira, uma mãe que cuidava daqueles vizinhos como se fossem filhos dela. O que que aconteceu? No dia 2 de fevereiro de 1948, 2 de fevereiro, olha, a casa aqui foi inaugurada 2 de fevereiro. E foi no dia 2, hoje que eu me dei conta, irmãos, preparando esse momento, que aos 50 anos da fundação dessa casa, ela pedia para voltar para a casa dela. Eu achei uma coisa muito significativa. Imagina que ela acordou e pensou assim: hoje faz 50 anos que nós inauguramos o Lar Escola, a Casa das Crianças. Quero voltar para lá. Parece que passou aquele momento de deserto, que ela viveu 31 anos naquele deserto, naquela solidão, naquele silêncio, naquela oração. Ela vivia com o terço na mão e rezava e visitava as vizinhas, e trazia as vizinhas para rezar com ela. Levava as crianças toda tarde, um grupo de adolescentes para rezar com ela o terço. Então, ela era uma missionária. Lá no chalé, ela não ficou fechada chorando sobre si. Ela continuou fazendo a sua missão. Então, nós estamos esse ano comemorando 75 anos da Páscoa da Maria Cecília e 125 anos da fundação da congregação, né? Então, nós estamos num ano jubilar muito lindo. E, irmãos, ela tinha tanto amor à igreja que ela acompanhava tudo da igreja. E eu gostaria que o padre Danilo contasse um pouco com relação à catedral, qual foi a participação dela na Catedral de Piracicaba. Sim, eu acho que uma questão muito interessante que aconteceu em nossa cidade, que ficou um marco, né, até hoje, foi a construção da nova catedral. Do André teve a oportunidade de conhecer a Catedral de Piracicaba, uma grande igreja, mas anteriormente havia uma construção menor. E o primeiro bispo de Piracicaba, Dom Ernesto de Paula, é um homem de muita expressão, conhecia muitas as realidades da igreja, ele viajou pelo mundo, trouxe diversas congregações, né, para Piracicaba, enfim, um homem que iniciou a diocese trazendo muitas realidades e congregações, institutos, que foi muito importante para a cidade. Mas, no entanto, ele tinha um plano de construir uma grande catedral, uma catedral maior do que havia. Ele já havia construído uma catedral anterior, porque ele foi bispo em Jacarezinho, e na mesma perspectiva, talvez muito parecida com a construção da antiga catedral que ele havia construído ou reformado, não sei dizer o certo,
mas ele tinha esse projeto. E isso ele levou adiante, demoliu a catedral anterior e ao começar a construir a igreja nova, houve muita repercussão, né? O povo piracicabano não aceitou essa questão da construção daquela nova igreja e muito menos a demolição da igreja anterior. E a Madre Cecília, em um certo momento, ela escreve no Jornal da Cidade, um pequeno boletim, dizendo, né, como uma mãe, dizendo aos seus filhos: olha, eu gostaria que todos vocês, como pirecicabanos, como filhos dessa cidade, pudessem colaborar para que a construção dessa igreja possa acontecer. Então, ela trouxe assim uma forma muito bonita de trazer esta realidade, essa campanha, né, para a igreja. E depois desse comentário dela no jornal, isso repercutiu de uma forma em que mudou a mentalidade do piracicabano e eles começaram a realmente a colaborar com a construção. Até porque a Madre Cecília, né, chamada como mamãe também, ela era muito ouvida pelo povo piracicabano. O povo tinha um apreço muito grande, um carinho muito grande por ela, então eles deram ouvido a esta nota que ela colocou no jornal, que foi uma das causas que deslanchou a construção da catedral, uma catedral belíssima hoje. Madre Cecília é uma mulher muito preocupada com o clero, né? Sobretudo a congregação, ela nasce desse cuidado para com os frades capuchinhos. Então, esse serviço paralelo, mas em conjunto também com os frades capuchinhos, mas também ao clero religioso. Na época, Piracicaba pertencia à Arquidiocese de Campinas. Então, a madre, num gesto muito bonito, ela doou uma das cátedras que ficou por um bom tempo na Catedral de Campinas, que hoje está em um dos museus da Arquidiocese. Está lá uma das cadeiras que a Madre Cecília doou e o bispo, na época, Dom Barreto, usou por um bom tempo e depois seu sucessor. Em um dado momento, essa cadeira ela foi trocada. Mas essa cadeira doada, ela serviu como cátedra, né, da Arquidiocese de Campinas por um bom tempo. Então, ela tinha esse cuidado, ela tinha essa expressividade dentro da igreja, que isso marca, né, a Madre Cecília não só como uma mãe, né, como uma esposa que foi viúva, como catequista, uma religiosa e também uma cidadã que expressou ali muito bem as realidades do tempo e uma religiosa, né, com diversas virtudes para cada realidade, ela expressava as suas virtudes e as virtudes de Deus nesse caminho pela santidade, né? Acho que sobre a santidade, cara. Irmã, ative o seu Desculpa, desculpa. microfone. Desculpa, estou sem microfone. Para mostrar o caminho de santidade da Madre Cecília, creio que um dos elementos muito importantes é uma carta do próprio filho dela, que eu creio que escutando essa carta nós vamos perceber qual foi o caminho de santidade da Madre Cecília, que agora eu peço que o vice-postulador faça a leitura. Boa noite, irmãos e irmãs, paz e bem. Vou fazer a leitura da carta. São Paulo, 8 de dezembro de 1934. Minha querida mãezinha, é sempre com satisfação que, aos sábados, tomo da pena para enviar, com todo o coração e anseio da alma, meus votos e augúrios de boa paz, saúde e tranquilidade da boa e santa mãezinha. A senhora merece, fez jus, e Deus, na sua onipotência, justiça e sabedoria, saberá proporcionar a criatura que viveu para o bem e para a caridade, forte em vencer as dificuldades, heróica no sustentar, sozinha,
com sua tenacidade e coragem, os filhos queridos, procurando o bem não só deles, como de centenas de infelizes crianças que viviam desamparadas. A senhora venceu e, apesar da idade e do trabalho incessante, saiu vitoriosa, de fronte erguida, sem orgulho. Pôde contemplar a realização de um sonho de dedicação, amor e desprendimento das coisas mundanas. Tenho orgulho do resultado obtido pela Santa Mãezinha e peço sua bênção. Saudades nossas e abraços na roseira. João. A roseira era a Rosa, porque ela era muito querida da família. Os irmãos tinham aquele carinho. Eu estou sem o microfone de novo. Desculpa. Então, a roseira era a própria rosa, porque a rosa tem espinho e tem flor, né? Então, a Maria Cecília chamava a filha de minha roseira, querida, porque era verdadeiro, vamos dizer assim, lugar do cuidado. E a Maria Cecília, ela tinha um cuidado com a filha Rosa, que até aquilo que ela comia em algum lugar, ela tinha que levar para sua filha Rosa, porque, embora ela não veja e não saiba, mas ela vai ficar feliz. Então, ela lutou pela felicidade da sua filha. E os senhores sabem que, naquele tempo, as famílias até escondiam um filho, quando era assim, especial, né? E a Maria Cecília, não. A Maria Cecília tinha um carinho especial e a gente vê pelas fotos quanto carinho essa mãe tinha por essa filha. Nós poderíamos dizer, irmãos, que o caminho da santidade da Maria Cecília foi a sua própria vida, porque o que norteou a vida da Maria Cecília desde jovem até o fim da sua vida? A fazer a vontade de Deus. Quando ela se pergunta se é inspiração ou se é tentação, as irmãs que estavam com ela, as irmãs da Ordem Franciscana Secular, mas como, irmã Cecília, você vai fazer uma casa? Mas com o que você vai fazer uma casa? Ela disse, olha, eu tenho 4 moedas de vintém. Com 4 moedas de vintém eu não posso nada. Mas com as 4 moedas de vintém, quer dizer, com aquilo que eu tenho, por Jesus e Maria, eu posso isso e muito mais. Basta que eu saiba se é vontade de Deus. Assim como desde jovem ela procurava fazer a vontade de Deus, por quê? Ela ficou até os 35 anos esperando entrar numa congregação. Quando o pai lhe apresenta o noivo, ela diz, Deus está se manifestando. Deus quer que eu constitua uma família. Depois, mais tarde, ela passou muita dificuldade com esse marido. Ele era boêmio, tocava na banda da prefeitura, bebia, batia nas crianças, era tanto sofrimento que ela se perguntou, acho que eu errei, eu acho que não era a vontade de Deus que eu casasse, porque não é possível tudo isso. Mas, enfim, ela acolheu, cuidou desse marido até o fim, morreu de tuberculose, ela se dedicou até o fim e continuou a sua vida, porque ela pensava, eu quero fazer a vontade de Deus. Quando falaram para ela assim, Maria Cecília, quanto sofrimento, assim, não, minha filha, são os decretos divinos que se cumprem em mim a vontade de Deus. E naquela oração do abandono, que ela se entrega no dia que ela entra no chalé, ela diz, se isso que estou sentindo for da vossa vontade e para meu bem, me deixe assim. Se isso que eu estou sentindo for contra os vossos interesses, e se for prejudicial à minha alma, me liberta desse abismo. Senhor, faça-se. E na oração que ela faz a Jesus Eucarístico, que é uma verdadeira missa, Pai Celeste, pelo coração de Maria, ofereço-vos o vosso divino Filho, e nele, com ele, por ele, a minha pessoa, vejam só, em todas as intenções dele ao vir ao mundo, e por todas as criaturas. É um oferecimento que ela rezava e depois deixou como herança para nós. Então, irmãos, qual que é o caminho da santidade?
é se entregar à vontade do Pai. É isso que ela fez como Jesus ao vir ao mundo. Eis que venho, ó Pai, para fazer a tua vontade. Ela tinha uma espiritualidade muito forte, trinitária, cristocêntrica, tanto que ela unia presépio, Eucaristia e cruz, como São Francisco. E ela dizia: ó filhas, eu teria muita coisa a dizer para vocês, mas não dá para eu dizer. Olhe para o crucifixo e ele lhe dirá tudo. E para ser franciscana é preciso conhecer e viver o mistério da cruz. O que é o mistério da cruz? Vejam bem, onde a Maria Cecília chegou, expressar esse mistério da cruz, que é esse grande amor de Deus por nós, né? E grande amor a Maria, elas se consagraram ao coração de Maria desde o início da obra e viveram por Maria. É tudo por Maria. O coração de Maria tudo proverá. Não temam. O coração de Maria tudo proverá. E ela passou por provações. E na hora de uma grande provação, ela disse: minhas filhas, nada devemos temer, porque o coração, nossa casa está estabelecida sobre o coração de Maria. Nada devemos temer. Vejam só, irmãos. Então, resumindo, a vida de uma busca da vontade de Deus, uma fé inabalável, uma coerência radical, uma pessoa decidida, firme, consciente do seu caminho e da sua missão. Vida profunda de cruz, vida profunda da Eucaristia. E quando ela podia, ela ficava em 3 missas de manhã, lá na Igreja dos Frades, ficava feliz. Hoje eu assisti 3 elevações, porque naquele tempo as pessoas só viam a elevação quando o padre levava Jesus Eucarístico de costa para o povo. Então, assisti hoje 3 elevações, que maravilha, né? Então, irmãos, é o grande amor a Deus e o grande amor aos pobres e aos desamparados que preencheu a vida dessa mulher. Eu acho que era isso que eu tinha que resumidamente dizer, tá bom? Agora podem perguntar alguma coisa se eu, né? Se alguém quiser perguntar, aprofundar, também meus irmãos que estão aqui, completar. Eu Eu sou não posso mais falar, já suspeito, são 9h15, já ultrapassamos, né? eu sou suspeito de falar algo sobre a Madre Isso, Cecília. agora o nosso irmão já conheceu nossa casa, já veio 2 vezes aqui, já fez peregrinação com a gente. Agora, Dom André, Justamente isso que eu ia fala um dizer. pouquinho. Sou suspeito de falar algo, tive a graça de participar por 2 ocasiões, 2 anos seguidos, no ano passado e este, da peregrinação à casa de Madre Cecília, e eu pude perceber a devoção e assim o trabalho bonito que as irmãs realizam. Quem participa desses momentos? Pessoas que têm fiéis, que têm uma ligação direta com as comunidades onde as irmãs estão, realizam seus trabalhos. Então, é uma prova de que, onde as irmãs estão presentes, elas levam a devoção, divulgam a vida da Madre Cecília, a sua vida e o seu trabalho. E os fiéis, ao se encantarem, vão e participam desses momentos que são momentos fundamentais. Voltar ali à casa onde tudo começou, ao túmulo, a réplica do chalé, são momentos Ao especiais. quarto dela, né? Sim, sim, são situações realmente que só quem tem a graça de poder participar sabe. Em dia 6 de setembro passado, eu participei tanto com o padre Danilo como com o frei Marcos Roberto, e naquela conversa foi assim um momento especial, onde cada um pôde explanar um pouco a espiritualidade, a vida, a missão, o trabalho, a congregação que é a Madre Cecília. Eu sempre digo, Madre Cecília é sua vida de santidade enquanto mãe, enquanto esposa, enquanto mãe, enquanto viúva e enquanto fundadora. Então, são poucas pessoas aqui no Brasil que teve a graça de viver todas estas realidades. Mas deixo a palavra para os confrades que queiram dar sua contribuição, fazer suas perguntas.
Pode ativar o microfone e fazer as perguntas, confrades. Irmão André, Sim? encantada, porque há uma semelhança com a Santa Luísa de Marilac, né? Que também foi mãe e foi fundadora e compartilhou aí dessas experiências, né? E é interessante, porque a Madre Cecília eu não conhecia, fiquei assim muito feliz. E ela é brasileira, né? Sim, nasceu em E ela é do Piracicaba, interior de século São Paulo. passado. Aliás, é de um século atrasado. Mas você imagine aí, lá na Europa, há 400 anos atrás, que coisa, né? Aí era a igreja toda bem diferente. Tanto que ela quis ser religiosa e não pôde, justamente porque era, né, além de ser, não era só viúva, né? Ela era filha de mãe desconhecida. Então, assim, eu acredito que no céu as duas devem hoje sorrir dessas realidades. Mas ela foi, né? Exerceu o laicato, a vida matrimonial e a vida consagrada. Agora, ela só, acho que para ela foi um pouco mais fácil, talvez, a questão da maternidade, porque quando ela se consagrou, o filho já era adulto. Ele já deu muito trabalho, né? Mas e assim, só compartilhando a beleza, né, da santidade em todos os estados de vida religiosa e a forma como o Espírito Santo ele vai suscitando pessoa, né? Que mulher extraordinária. Não só pelo que ela fez, mas pela força com que ela venceu as dificuldades. 31 anos, né? Exercendo aí a maternidade, enfim, e a providência tecendo tudo, né? Obrigada. Mais alguém quer dar contribuição, fazer alguma pergunta? Então, o tempo já está um pouco avançado. Peço desculpa, até desculpas à irmã Irma, pelo atraso, mas tínhamos comunicado previamente dessa possibilidade, diante de alguns acontecimentos da nossa academia. É tranquilo. Eu Gostaria de queria pedir ao só Luciano. dizer, Sim? posso dizer mais uma Sim, palavrinha irmã, só? pode ficar à vontade. Não, boa tarde não, a senhora fica até meia-noite aqui falando. Viu? Quando a gente se encanta, é demais, né? Para quem quiser assistir mais alguma coisa, tem um documentário dos Arautos do Evangelho, Esperou contra toda esperança, que eles procuraram retratar toda a sua força, sua esperança, sua fé no caminho das martírios, né, do sofrimento e como ela saiu vencedora. Mas eu queria dizer que a Maria Cecília era chamada mulher da bênção, porque ela abençoava todas as pessoas que se aproximavam dela, escutava e depois abençoava a partir do que ela ouvia dessa pessoa. Então, nós temos muitas bênçãos que ela deixou para as pessoas, para cada irmã, para cada pessoa, que não só irmãs, também pessoas que iam pedir conselho para ela, conversar com ela. Tinha muita gente que ia pedir conselho a Maria Cecília. Então, era chamada irmã padre, porque quem abençoava eram os padres, né? E ela não deixava ninguém sem sair da casa dela, com um docinho e com uma benção, né? Então, vou rezar aqui, os irmãos vão aqui me ajudar. 3 bênçãos dela. Ela tem muitas bênçãos que ela ia dando para as pessoas, mas nós vamos rezar 3 bênçãos, que a gente se sinta muito abençoada, que ela interceda por nós, que ela morreu com fama de santidade, como dizia uma pessoa da época. Eu escutava as pessoas dizerem, morreu uma santa. Olha que lindo, né? Então, a fama de santidade dela foi muito grande. Nós vamos rezar 3 bênçãos. Deus te abençoe e te faça feliz nele. Deus te abençoe agora e sempre e onde você estiver. Deus te abençoe até o fim, com toda a força do seu poder. E vamos rezar mais uma bênção, que é uma bênção pedagógica. Deus te abençoe, meu filho, minha filha,
quantas vezes você pensar nele. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A senhora falava em entusiasmo, sou testemunha do entusiasmo da irmã Irma, quando ela vai falar sobre a sua mãe e fundadora. Então, realmente, isso é muito bonito, é sinal que a santidade do fundador contagiou, a santidade que ele consegue transmitir aos seus filhos espirituais. André, Sim, posso, Padre. só uma consideração? Em dia 30 de setembro, vai ser celebrado 125 anos da congregação. É um momento interessante para a congregação e mais ainda saber que esta congregação foi uma das primeiras congregações fundadas por uma brasileira. Claro que nós temos muitas congregações que foram nascendo, surgindo, mas que vieram de congregações italianas, francesas, alemãs. Nós temos uma das primeiras. A primeira é das irmãs, se não me engano, é da Imaculada Conceição da Santa Paulina, né? Uma das primeiras que de inspiração mesmo brasileira, que trouxe esse carisma da vivência do cuidado aos órfãos também. E nós temos essa congregação das Irmãs Franciscanas do Coração de Maria, que é, sim, uma das primeiras congregações nascidas por uma fundadora brasileira, né? Que é interessante esse dado histórico, né, das congregações no Brasil, né? E a Irmã Irma também participou, tanto comigo, como o Lira, com o Frei Josiel, o Padre Danilo, lá do primeiro encontro brasileiro de postuladores promovidos pela CNBB. Então, isso mostra também o interesse das pessoas que estão à frente ali das causas em aprender e partilhar experiências. E foi muito bonito lá no dia 6, também com o Frei Marcos Roberto, quando ele falava ali um pouco sobre a espiritualidade. Era a sala de Madre Cecília. Foi uma experiência muito bonita. Depois eu quero passar essa experiência aqueles encontros que as postulações realizam. Foi um momento assim, de fato, os móveis, as cadeiras dispostas como uma sala e que era um bate-papo, onde cada um falava ali sobre um tema específico, ia gerando ali uma ligação. Foi um momento realmente muito, muito especial. Irmã, está de parabéns. Gostaria de pedir ao Luciano para daqui a pouco fazer o registro da participação, ou o Luciano ou ao Vitor Hugo. Então, peço que todos possam abrir as suas câmeras para que a gente possa fazer esse registro. E em nome da Academia Brasileira de Angiologia, irmã, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua participação, pela sua preparação. Realmente é um momento enriquecedor quando alguém que vem falar sobre um candidato não vem apenas falar sobre a história, onde fulano nasceu, onde morreu, o que fez, mas o seu caminho espiritual, como foi o tema da sua palestra, a sua vida, a sua obra e o seu caminho de santidade. Como aquela pessoa, aquele candidato foi espalhando, foi transmitindo a santidade por onde ia passando. Quero também registrar a presença do Padre Rodrigo, que é um dos nossos novos sócios honorários da Academia Brasileira de Angiologia. Padre Rodrigo, parabéns e muito obrigado pelo trabalho que o senhor vem realizando lá no Santuário Senhor da Família, tanto na divulgação dos santos, das suas relíquias, como também o trabalho de divulgação da academia. Se quiser, pode falar, Padre Rodrigo. Muito obrigado por essa noite, por esse presente, por ter sido aceito e estar aqui com vocês. Gratidão. Padre Rodrigo esteve conosco na segunda edição do Congresso Brasileiro de Angiologia e estará conosco novamente na terceira edição. O Luciano, o Vanilo e o Vitor, para fazer o registro. Alguém sabe fazer? Eu não confesso que não sei tirar print. O senhor sabe, Padre Danilo? Peço que Deixa eu todos ver possam abrir aqui. suas câmeras. Vou tentar aqui. Deixa eu abrir.
Aí. O senhor envia lá no grupo. Padre Danilo, gostaria que o senhor, pedir que o senhor fizesse a oração final. Sim. Então, peçamos a intercessão de Nossa Senhora, que ela possa cobrir com o seu manto de ternura e amor por cada um de nós, nossas famílias, essa academia que presta um belíssimo serviço à igreja, difundindo a santidade através da vida de tantos homens e mulheres que viveram suas virtudes. Peçamos a ela, mãe de todos os filhos e filhas, ela que é nossa mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a todos pela participação. Tenhamos todos uma boa noite. E lembrando que no mês de setembro, de mês de outubro, não teremos a palestra em virtude do 3º Congresso Brasileiro de Angiologia, que acontecerá entre os dias 30 e 31 de outubro e 1º de novembro. Todos já receberam a programação. Peço que compartilhem, divulguem e participem. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Maíma, muito obrigado, viu? Padre Frei Marcos, também muito obrigado. Padre Danilo. Eu que agradeço. Nossa, que oportunidade, né? Da gente falar daquilo que a gente ama. Muito Depois obrigada. vamos fazer a edição, vamos colocar no YouTube e vamos enviar o link para a senhora. Tá bom. Um abraço. Muito obrigado, Frei Marcos. Obrigado, um abraço. Fique com Como Deus. o senhor parece com o Frei Johnny, meu Deus, olhando para o senhor, para mim estava vendo o Frei Johnny. Grande amigo. Fazer um ano agora que ele faleceu. Ele era um Está no santo, céu. mas a gente está a caminho. Esse período de me preparando para a ordenação, eu lembrei muito dele, que ele esperava ansioso esse momento. Já está contemplando a Deus face a face, né? Está intercedendo por nós. Muito obrigado, boa noite. Um abraço. Boa noite. Prazer em revê-lo. Até mais.